Salve, salve, alegria, alegria, tudo bem com você, professor? E nesse encontro de hoje eu vou ensinar em 3 passos como você se tornar um professor criativo, como você se tornar um professor mais criativo. Ah, Alex, mas eu não nasci criativo. Calma, professor, mas quem disse que a criatividade é algo que nasce inato com você? Na verdade, você aprende a ser criativo. Você se torna criativo na medida do processo. O caminho se faz caminhando. E quem me ensina muito a ser criativo é o Bud Balastro, o nosso querido Cake Boss. Se você nunca assistiu esse programa, o Cake Boss é um programa no qual você tem o Bud, que ele é um confeiteiro, que ele faz bolos maravilhosos. Se você nunca teve a oportunidade de ver esse programa, veja e assista, você vai entender do que eu estou falando. Mas a gente aqui em casa é vidrado no Cake Boss, a gente assiste sempre que podemos, e é interessante que ele nos ensina muito a questão da criatividade. Porque o Cake Boss, a pessoa chega e fala assim, olha, eu quero comemorar o aniversário, eu quero um bolo. Só que eu quero um bolo de um vulcão, que explode, sai lava, blá, blá, blá. Aí o Cake Boss fica pensando, beleza, tal, ele vai lá, faz o bolo e depois entrega. Todo o programa mais ou menos é isso. Você tem 2 pedidos de bolos, a 3, alguns mais simples, outros mais sofisticados. O Cake Boss faz o bolo e entrega. Bom, o que ele tem a nos ensinar para nós que somos educadores sobre a criatividade? Existem 3 processos, 3 pontos base para você, 3 maneiras para você se tornar um professor criativo, que é: primeiro, a criatividade, ela vem da falta de algo, da falta de alguma coisa. Você nunca será criativo se você tiver tudo ao seu redor, tudo ao seu alcance. Por isso que os pobres são os mais criativos, porque faltam alguma coisa para ele. Ele tem que improvisar, ele tem que dar um jeito. É aí que a criatividade aparece. Por exemplo, o Cake Boss, quando alguém chega para ele e fala, eu quero um bolo de vulcão, ele não tem aquele bolo pronto. Ele tem que fazer aquele bolo. Se ele tivesse o bolo pronto, ele não ia desenvolver a criatividade dele. Então, a primeira coisa, alguém pediu. Ou seja, está faltando alguma coisa. Por exemplo, professor, se você quiser se tornar criativo, a primeira coisa, você nunca vai se tornar um professor criativo na sala de aula. Como assim, Alex, na sala de aula? Se você sempre estiver na sala de aula, com a lousa, a sua mesa, você nunca vai exercer sua criatividade. Alex, mas como é que eu faço para exercer? Vou te dar só um exemplo básico, assim, simples, só para você entender. Arrancar a lousa. Ah, imagina, vou arrancar a lousa, eu vou escrever aonde? Aí está faltando alguma coisa. Deu para entender, professor? A criatividade vem da falta de alguma coisa. Algo precisa estar faltando para você. É essa falta que vai te mobilizar a ação. Tudo bem? Então, por exemplo, uma dica que eu dou para você. Experimente fazer o quê? Uma aula sua, um encontro seu com seus alunos em diversos ambientes de aprendizagem, diferentes da sua escola. Ou seja, isso vai fazer o quê? Vai estimular. Mas, professor, Alex, e se eu não tenho falta de alguma coisa? Provoque! Essa é a grande discussão. Quando o Bud Balastro, alguém chega para ele e fala, eu quero um bolo, ele está provocando ali. Ou seja, ele abre a confeitaria dele e ele não vende aqueles bolos prontos somente. Ele provoca a criatividade. Como ele provoca? Na falta. Se o Bud fizesse sempre aqueles bolos que nós vemos nas confeitarias e padarias, ele não seria tão criativo como ele é. O que ele fez na vida? Ele provocou. Aí está o segredo. Ele não se contentou em vender aquilo que todo mundo sabe fazer. Bolo de chocolate, mousse, sei lá. Ou seja, aqueles bolos existem? Existem. Só que ele faz, ele provoca quando ele faz o quê? Ele abre o pedido. Ou seja, a pessoa chega lá e fala, eu quero um bolo de uma vaca. Ele não tem aquele bolo daquela vaca. Falta para ele o bolo. Se fosse um bolo de chocolate, estaria ele programado. Ou seja, ele não desenvolveria a criatividade dele. Então a pessoa chega e fala, eu quero o bolo de uma vaca. Ele tem que fazer. Ele não tem a falta. Isso gera criatividade.
O segundo processo, o segundo ponto da criatividade é o quê? É a pesquisa ou planejamento. Se você for assistir o Bud, você vai ver que quando a pessoa quer um bolo, ele senta com a equipe dele e rascunha. E faz um processo o quê? Ali bem simples de pesquisa e planejamento. Isso leva à criatividade também. Por quê? Porque no processo de pesquisa e planejamento, você vai parar as pontas. Você vai ver o que está certo, o que vai dar certo, o que não vai dar certo. Então ele faz um pequeno esboço ali. Deu para entender? E o terceiro ponto desse processo de criatividade é o quê? É a própria execução. Porque você pode planejar e pesquisar, mas na hora de execução, e isso acontece muito no programa, ele vai executar e não dá certo. Aí naquele momento, como ele não tem aquele bolo, ele está fazendo, ele tem que dar um jeito naquela hora. Ele tem que, por exemplo, ter a capacidade de improviso. Deu para entender, professor? Então, esses três pontos, a falta de alguma coisa, a pesquisa e planejamento, a execução, são que vão tornar você, professor, um professor criativo. Só que se você ficar no seu comodismo da sua sala, nunca vai faltar nada a você. Por isso que isso não te gera um processo de criatividade, não te gera um processo criativo. Se você tem sempre ao seu redor, você tem que provocar a falta. É nessa provocação da pauta que o processo de criação criativo inicia. Aí você planeja, pesquisa e avalia e executa. Esse executa e avalia ao mesmo tempo. Deu para entender, professor? Então, que provoque sempre a falta de alguma coisa. Você nunca será um professor criativo se você não tiver faltando alguma coisa em você. Se você não provocar essa falta, seja de um material, seja de algo. Mas todas as pessoas criativas são aquelas pessoas que elas sentem falta, eles precisam de alguma coisa. Você já viu o vídeo no YouTube daqueles menininhos pobres tocando bateria de panela? Olha que criatividade, mas por que ele foi criativo? Porque ele não tinha bateria, ele tinha falta de alguma coisa, ele improvisou o quê? As panelas. Então você vê vários desses vídeos, e você percebe que eles ocorrem pela falta de alguma coisa. Tudo bem, professor? Então nesse vídeo eu queria deixar essa reflexão, essa ideia com você para se tornar um professor criativo. Primeiro, provoque, planeje e depois execute. Um abraço a todos, fiquem com Deus, a você e nosso próximo encontro logo estará disponível. Veja, curta, compartilhe. Tudo bem? Até!